Capítulo 321. A fundação básica e o progresso da construção. O tempo voou e, antes que Sun An percebesse, mais de uma década havia se passado desde sua chegada ao reino da verdade. Durante esse tempo, seu nível da lei da gravidade avançou a passos largos. Vale ressaltar que, durante esses anos, mais de uma onda de feiticeiros espirituais verdadeiros e divindades descobriram a existência deste nodo da lei e se aproximaram para investigá-lo. No entanto, ao descobrirem a presença dos quatro, recuaram silenciosamente sem deixar vestígios. A combinação de quatro feiticeiros espirituais verdadeiros era de fato uma força significativa no reino da verdade. É claro que também era possível que a atração deste nodo da lei não fosse forte o suficiente. Se fosse um nodo da lei temporário maior, muitas divindades teriam se unido para competir por ele. No entanto, Sun An e seu grupo passaram por esse período com segurança. Depois de mais 7 anos, Sun An, que estava imerso em seu cultivo, de repente sentiu a intensidade da lei ao redor enfraquecer rapidamente. A sensação peculiar de sentir facilmente a essência do plano, que ele já havia experimentado antes, rapidamente desapareceu como uma maré alta. Seu coração se agitou e ele abriu os olhos para ver que um nodo de lei, semelhante a uma árvore, estava de fato desaparecendo a uma velocidade visível. Em apenas 3 ou 4 respirações, o nodo de lei desapareceu sem deixar rastros. Acabou. Sun An suspirou levemente, com uma ponta de arrependimento. Infelizmente, durou menos de 25 anos. Se tivesse durado mais, seu nível de lei da gravidade poderia ter ultrapassado com o 50º nível de lei. Nodos de lei temporários podem durar no máximo um século, ainda assim insuficientes em comparação com nodos de lei permanentes. Sun An balançou a cabeça internamente. Nodos de lei permanentes são controlados por várias grandes forças de magos, e feiticeiros espirituais verdadeiros de outras forças simplesmente não podem se envolver. A menos que encontrem novos nodos de lei permanentes, eles só podem continuar procurando por nodos de lei temporários como este. Tecnologia de chuveiro e ponto a ponto para distribuir os dados, reduzindo a sobrecarga do servidor central. Balançando a cabeça, Sun An rapidamente reuniu seus pensamentos e alçou o voo. Maia e os outros dois também haviam terminado seu cultivo, e seus rostos estavam cheios de alegria, indicando que seu cultivo durante esse período havia sido bastante frutífero. Os mais de 20 anos de cultivo no nodo da lei equivaliam a centenas de anos de cultivo para eles. Depois disso, o grupo procurou por um tempo antes de retornar para casa. Os 4 eram líderes ou membros de alto escalão das forças dos magos e não podiam ficar no mesmo lugar para sempre. Tinham que se ausentar de tempos em tempos para tratar de vários assuntos. Depois de combinarem o próximo encontro, os 4 se separaram. Ao retornar ao continente Luz Estelar, a primeira prioridade de Sun An era verificar o andamento da construção da cidade flutuante. Embora estivesse ausente por um longo tempo, o comandante dos espíritos da torre supervisionou o processo de construção, que transcorreu sem problemas. As diversas áreas da cidade flutuante estavam muito mais refinadas em comparação com quando ele havia partido. Em seguida, precisamos concluir gradualmente o planejamento espacial e colocar a cidade flutuante em uso o mais rápido possível. Após a inspeção, Sun An ficou bastante satisfeito e seguiu em direção à Torre dos Magos Luz Estelar. Ao entrar na torre, Sun An, como de costume, revisou os registros de operação e tudo estava normal, sem mudanças significativas em relação ao normal. A única coisa que surpreendeu Sun An foi que mais de 90% das salas de cultivo estavam ocupadas. Verificando a lista, ele descobriu que a maioria deles eram magos de 2º nível, incluindo Cetro, Rosa e Facado. Eles estão com pressa para se tornarem magos de 3º nível. Ponderou Sun An. Pouco depois, Lise, que recebera a notícia do retorno de Sun An, correu até eles. Ao encontrá-los, Sun An imediatamente sentiu a aura da lei mais pronunciada em Lise em comparação com antes. Ele sorriu levemente e disse: "Parece que você logo dominará a lei. Ainda é cedo, pelo menos mais 1 ou 2 mil anos."
Lise balançou a cabeça, sua expressão repleta de entusiasmo e alegria que ela não conseguia esconder. Embora não pudesse se comparar à eficiência aparentemente trapaceira de Sun An em compreender a lei, com o auxílio da poção do despertar da luz, sua velocidade de compreensão da lei já havia superado em muito a da maioria dos magos de terceiro nível. Sua promoção à feiticeira espiritual verdadeira já era certa. Depois de conversar um pouco, Sun An, como de costume, perguntou sobre o desenvolvimento recente da Aliança Estelar. Além da construção da cidade flutuante, a Aliança Estelar havia investido a maior parte de seus recursos ao longo dos anos na exploração e transformação de novos planos. A ascensão da Aliança Estelar havia sido muito curta e, embora agora tivesse se juntado ao segundo escalão e seu poder de combate estivesse no auge das forças de magos de segundo escalão, o problema de uma base frágil ainda persistia. Para mudar isso, eles tiveram que investir uma grande quantidade de mão de obra e recursos na exploração de mais planos e na transformação de mais planos humanos. Isso poderia fortalecer significativamente a base da Aliança Estelar. Este último poderia trazer benefícios óbvios para uma força de magos, pois significava mais território e recursos. Grandes forças de magos, como o Códice da Sabedoria e a Aliança Azul Profundo, possuíam aglomerados de planos abrangendo centenas ou até milhares de planos. A vasta extensão de terra é a base de sua produção de recursos, permitindo-lhes gerar continuamente uma quantidade massiva de recursos. Este último é a base das forças de magos. Somente com uma população humana grande o suficiente, eles podem cultivar magos, aprendizes, suficientes. Para que a Aliança Estelar se torne uma grande força de magos, ambos os aspectos devem ser desenvolvidos e expandidos. Um deles não pode ser negligenciado. Infelizmente, assentamentos de planos completos são escassos, e a Aliança Estelar só pode contar com o desenvolvimento de planos isolados para crescer. Sun An balançou a cabeça secretamente. No entanto, mesmo que um novo assentamento de planos fosse descoberto, dada a situação atual da Aliança Estelar, eles provavelmente não teriam a capacidade de desenvolvê-lo, muito menos protegê-lo, e isso só atrairia a inveja de outras grandes forças de magos. Para a Aliança Estelar, isso seria mais uma maldição do que uma bênção. Por enquanto, é melhor se concentrar no desenvolvimento de planos isolados. O progresso está bom. Continuem buscando mais planos para explorar e desenvolver. Com exceção dos recursos alocados para a cidade flutuante, todos os outros recursos podem ser investidos aqui. Após abordar o assunto principal, Sun An perguntou sobre a sala de cultivo. Lise sorriu e disse: graças ao lote de criaturas divinas que você cultivou antes, a Aliança Estelar agora tem dois recursos principais: cristais de energia divina e núcleos de cristal elemental. A força dos magos está aumentando rapidamente, e até mesmo a construção de cristais de talento inato está um pouco mais lenta. Recentemente, a sala de cultivo tem mostrado sinais de não ser suficiente. Sun An ponderou. Assim que a zona de meditação na cidade flutuante for construída, ela será aberta imediatamente, e o problema da tensão na sala de cultivo será aliviado. Isso é bom, Lise assentiu levemente. Com a ajuda da equipe, eles devem ser capazes de avançar para o nível de mago de terceiro nível em breve. Assim, a falta de poder de combate de alto nível da Aliança Estelar também será aliviada. Uma força de magos de segunda categoria, com apenas um mago de terceira categoria entre os magos espirituais verdadeiros, é realmente um pouco constrangedor. Sun An assentiu, satisfeito. No geral, a tendência de desenvolvimento atual da Aliança Estelar é positiva. Com os enormes lucros do comércio de pedras mágicas, com tempo suficiente, a Aliança Estelar eventualmente alcançará os passos dessas grandes forças de magos. A partir de então, Sun An basicamente se moveu entre o Reino da Verdade e a Cidade da Luz Estelar. Sempre que passava algum tempo no Reino da Verdade, retornava à Cidade da Luz Estelar para continuar trabalhando na Cidade Flutuante.
No ano 3803 do calendário da luz estelar, o planejamento espacial da cidade flutuante foi concluído e várias áreas foram colocadas em uso. A zona de meditação foi oficialmente aberta aos magos da Aliança Estelar, e muitas pessoas competiram por salas de meditação na zona de meditação. Além da zona de meditação, outras áreas também eram populares entre os magos. O principal motivo é que, assim como a Torre dos Magos, a cidade flutuante possui características de dissipação de energia, e a atividade de partículas de energia dentro da cidade é muito maior do que fora dela. Dentro da cidade flutuante, a eficiência da meditação e a velocidade de recuperação do poder mental dos magos, aprendizes, serão significativamente melhoradas, e o efeito é muito superior ao da Torre dos Magos. Para os magos, aprendizes, este ambiente é um excelente ambiente de cultivo. Mesmo que não consigam uma sala de cultivo, permanecer na cidade flutuante é benéfico em todos os sentidos. Após a conclusão do planejamento espacial, Sunan começou a construir o sistema de defesa do labirinto e a barreira de defesa de energia super grande. O sistema de defesa do labirinto é um dispositivo super grande integrado para ataque e defesa. Em termos mais simples, é um sistema de matriz de magia super grande que integra capacidades de ataque, defesa e ataque estratégico. Ele tem 3 funções principais. A primeira é o bônus feitiço permanente, que pode ser ativado e desativado automaticamente, e os alvos podem ser selecionados. Simplificando, unidades do lado aliado dentro do sistema de defesa do labirinto podem receber bônus que aumentam o poder mágico e reduzem o consumo de magia. Um mago gaseificado de primeiro nível, com o bônus do sistema de defesa do labirinto, pode confrontar diretamente um mago líquido de primeiro nível. Não subestime isso, é apenas um pequeno reino. Este bônus é de grande escala e baseado em grupo, e pode aumentar a eficácia de combate do exército em um nível. No entanto, devido ao enorme consumo deste bônus, ele geralmente não é ativado continuamente e só é ativado em tempos de guerra. A segunda é a sequência feitiço proibido, comumente conhecida como domínio mágico proibido, que pode proibir o uso de certos feitiços dentro do alcance da jaula do labirinto. Essa sequência geralmente é usada para impedir que os magos lutem em particular na cidade, causando danos aos prédios da cidade. Em tempos de guerra, quando inimigos invadem a cidade flutuante, o domínio mágico proibido pode ser usado para enfraquecer o poder de combate do inimigo. É claro que o efeito do domínio mágico proibido não é diferenciado entre amigos e inimigos, e também afetará forças aliadas. Portanto, a decisão de ativar o domínio mágico proibido durante a guerra deve ser tomada com cautela. O terceiro é o feitiço de ativação. A sequência é um feitiço armazenado no sistema de defesa do labirinto, que pode ser ativado por meio de comandos para atacar e infligir dano aos inimigos. Este é um método de ataque independente, além das torres de canhão. Geralmente, é empregado apenas quando os inimigos invadem o interior da cidade flutuante. No geral, a função principal do sistema de defesa do labirinto ainda é a defesa. Embora seja uma combinação de ataque e defesa, seus ataques são limitados principalmente ao interior do labirinto e só podem ser eficazes quando os inimigos invadem a cidade. Portanto, seu ataque é essencialmente uma forma especial de defesa. Devido à necessidade de entrar frequentemente no Reino da Verdade, Sunan levou quase 2 séculos para construir o sistema de defesa do labirinto. Em contraste, a super grande barreira de proteção de energia foi relativamente menos desafiadora, exigindo apenas 2 décadas para ser concluída. Com isso, a segunda parte do sistema de combate da cidade flutuante foi totalmente realizada. Cidade flutuante Starlight, nível pequeno, progresso da construção, 42,11%. Energia restante, 94,34%. Vida de suporte inteligente. Comandante 1, aprimorado. Instalações. Fornalha elemental, aprimorada. Rede de transmissão de energia, aprimorada. Dispositivo flutuante, progresso da construção, 21,36%. Parque ecológico, praça central, torre de cristal central, área de ancoragem da torre flutuante,
prisão à prova de magia, área residencial, área do armazém, área experimental, subordinados. Golems de argila X5012, golems de pedra X2472, sprites da água X1223, fadas da água X588, fadas das flores X3284, homens-formiga ogro X3379, dispositivos defensivos. Sistema de defesa de labirinto, barreira de proteção de energia super grande, dispositivos de combate. Torre de canhão de encantamento Mark III X110, canhão de disrupção Mark III X28, canhão de plasma Mark II X5, canhão de pulso Mark II X1. Olhando para o modelo tridimensional à sua frente, um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Sun-An. Com a conclusão dos dispositivos defensivos, a construção da cidade flutuante estava quase na metade. Dali em diante, tudo que restava era construir o exército de golems, vários dispositivos de combate e o dispositivo flutuante final, e a cidade flutuante estaria essencialmente completa. É claro que esse não era o fim. Depois disso, ele precisaria aprimorar as instalações principais da cidade flutuante. Por exemplo, o sistema de defesa do labirinto, que levou quase 2 séculos para ser construído sozinho, levaria pelo menos 1 milênio para ser sintetizado e aprimorado até seus limites. Diante disso, Sun-An decidiu mudar sua abordagem e se concentrar em concluir a cidade flutuante antes de aprimorá-la. Afinal, possuir uma cidade flutuante era de grande importância para a Aliança Estelar. Após concluir o sistema de defesa do labirinto e a barreira de proteção de energia super grande, Sun-An continuou incansavelmente seu trabalho. Para sua decepção, desde a descoberta casual do nodo de regra, ele e Maia não conseguiram localizar nenhum novo nodo de regra em buscas subsequentes. Descobriu-se que encontrar um nodo de regra na primeira entrada no Reino da Verdade foi puramente um golpe de sorte incrível. Embora decepcionado, Sun-An não se deteve muito nisso. Afinal, o Reino da Verdade oferecia efeitos de cultivo decentes e, embora ele não pudesse permanecer lá por muito tempo, sessões periódicas de cultivo, combinadas com a poção do despertar da luz e o poder da lei da síntese, permitiram que ele aumentasse seu nível de lei em um ritmo razoável. No ano 4213 do calendário da Luz Estelar, o sistema de torres de canhão da cidade flutuante da Luz Estelar foi oficialmente concluído. Além do poder de fogo central do canhão de pulso supercondutor de cristal de mana, havia também mais de 100 canhões de pulso Mark III, mais de 500 canhões de plasma Mark III, milhares de canhões de disrupção Mark IV e dezenas de milhares de torres de canhão de feitiço Mark IV. Com exceção do canhão de pulso supercondutor de cristal de mana, todas as outras torres eram novas versões aprimoradas por Sun-An, superando o desempenho de torres semelhantes na Torre do Mago da Luz Estelar. Sun-An também planejou aprimorar o canhão de pulso supercondutor de cristal de mana após a construção completa da cidade flutuante. Além das torres, Sun-An também fabricou um lote de torres flutuantes. Torres flutuantes são construções de guerra afiliadas à cidade flutuante, semelhantes a jatos de caça em um porta-aviões. Suas capacidades de combate superam as de fortalezas estelares comuns e são equipadas com inúmeras torres que podem disparar raios durante as batalhas. Elas também possuem um campo de defesa de energia. Em essência, as torres flutuantes são construções de guerra que retêm apenas as capacidades de combate de uma torre de mago, excluindo todas as funções experimentais, de cultivo e de nutrição. Embora seu poder de combate seja ligeiramente inferior ao de uma torre de mago pequena, elas compensam isso com seu custo relativamente baixo, permitindo a produção em massa. Outra vantagem é que elas não exigem o controle de um mago. Em vez disso, um comandante espiritual da torre pode orientá-las uniformemente em batalha. Sun-An produziu 100 torres flutuantes, todas elas normalmente estacionadas na área de atracação das torres flutuantes e utilizadas em tempos de guerra. Com o passar do tempo, a construção da cidade flutuante progrediu sem problemas. Capítulo 322.
Promoção ao nível 5, domínio da lei. Após aperfeiçoar o poder de fogo de super longo alcance e a torre flutuante, Sunan imediatamente iniciou a formação de seu exército de golems sem demora. Em seu plano, a força principal do exército de golems consistiria em golems de aço, marionetes de aranha de alto grau e golems de ouro fino como as principais marionetes lendárias. Essas marionetes de nível lendário formariam a estrutura fundamental, criando um exército de golems completo. Quanto ao poder de combate principal, ele seria composto por golems de aço das sombras, golems Vajra, marionetes mestres do toque, marionetes secretas e golems supremos, que eram marionetes de nível mago. Considerando o custo das marionetes de nível mago, essa parcela não seria muito grande, inicialmente estimada em cerca de 3%. A proporção de marionetes de nível mago poderia ser gradualmente aumentada posteriormente. Não subestime esses 3%, pois, no plano de Sunan, o número de marionetes no exército de golems da cidade flutuante chegaria a impressionantes 200.000. 3% disso são 6.000. Vale a pena notar que, atualmente, a Aliança Estelar, excluindo os exércitos de golems dentro de suas torres de magos, tem pouco mais de 10.000 marionetes de nível mago combinados em sua legião caçadora de bruxas, legiões regulares e forças de defesa planar. O número de marionetes de nível mago em uma única cidade flutuante é equivalente à metade do total da Aliança Estelar, destacando a quantidade impressionante. Dado o vasto número de marionetes, Sunan atribuiu diretamente a fabricação de todas as marionetes de nível lendário e da maioria das marionetes de nível mago como tarefas aos magos sob seu comando. A Aliança Estelar cresceu significativamente, e o número total de magos ultrapassou 7.000, aproximando-se rapidamente da marca dos 10.000. Não faz muito tempo, 4 planos, incluindo o plano Yak e o plano Bearei, foram transformados sucessivamente, aumentando o número de planos humanos na Star Alliance para 10. Desde então, mais 3 planos se juntaram ao processo de transformação. Com uma base populacional sólida, o número de magos na Star Alliance está crescendo rapidamente. Sunan estima que levará mais 300 a 400 anos para que o número total de magos na Star Alliance ultrapasse a marca dos 10.000. Além disso, o número de magos de nível 2 na Star Alliance também está se aproximando desse marco. Recentemente, Staff, Facado e King Vei foram promovidos a magos de nível 3, um após o outro. Até o momento, há 4 magos de nível 3 na Star Alliance, incluindo o próprio Sunan. A escassez de poder de combate de alto nível foi significativamente aliviada. A fabricação de marionetes de nível mago é realizada principalmente por esses magos de nível 2 e 3. Quanto aos golems supremos e formas de vida construídas mais avançados, apenas o próprio Sunan pode criá-los. Em toda a Aliança Estelar, somente ele possui a habilidade de fabricar marionetes de nível 3. Criar golems supremos é administrável para Sunan, pois ele tem experiência prévia e, com materiais suficientes, é apenas uma questão de tempo. Embora as formas de vida construídas sejam preciosas, elas não são recursos estratégicos proibidos nas principais forças bruxas. Mesmo sem os projetos, era possível comprar uma forma de vida construída, desmontá-la para pesquisa e, eventualmente, recriá-la, embora em um ritmo mais lento. No entanto, Sunan não queria perder muito tempo e, com um aceno de mão, gastou pedras de mana diretamente para comprar os projetos do Códice da Sabedoria. Além disso, ele tinha as notas experimentais prometidas por Maia. Com os projetos e as anotações experimentais, Sunan rapidamente se familiarizou com a construção dos 3 tipos de formas de vida construídas. Sua habilidade de refinamento de marionetes, embora não tão avançada quanto a de criação de artefatos mágicos, estava no nível 7, quase chegando ao nível 8, o que era suficiente para criar formas de vida construídas. Posso começar refinando golems supremos. A experiência adquirida com 100 golems supremos deve ser suficiente para elevar minha habilidade de refinamento de marionetes ao nível 8, facilitando a criação de formas de vida construídas posteriormente. Após cuidadosa consideração, Sunan decidiu escolher construções com armadura de mana como a sequência de combate final para a Cidade Celeste da Luz Estelar.
Em termos de capacidades de combate, as construções com armadura de mana superam tanto os sábios de Mithril quanto os guardiões arcanos. Em relação ao custo, ele tem os meios para sintetizar cristais da alma, tornando a produção de construções com armadura de mana mais econômica do que a de outros magos. Inicialmente, Sunan planejava fabricar 30 construções com armadura de mana. No entanto, a dificuldade de fabricação dessas formas de vida construídas não é muito menor do que a dos golems de corpo divino, e os materiais também são difíceis de reunir. Estima-se que atingir a meta predeterminada levará um tempo considerável. Podemos desacelerar temporariamente o desenvolvimento dos planos inferiores e direcionar mais recursos para a produção de marionetes mais avançadas, com o objetivo de concluir isso em um século. Assim que o exército de golems estiver pronto, poderemos prosseguir com a construção do dispositivo flutuante, e a cidade flutuante estará completa. Sunan respirou fundo e deixou a cidade flutuante, rumo ao reino da verdade. O tempo passou e, antes que ele percebesse, o ano 428 do calendário da luz estelar havia chegado. Já se passaram mais de 400 anos desde que Sunan adentrou o reino da verdade. Durante esse tempo, ele se uniu a Maia e aos outros na busca por nodos de lei temporários, mas sem sucesso. Em algumas ocasiões, eles até encontraram divindades pessoalmente. No entanto, na ausência de interesses conflitantes, ambas as partes sabiamente optaram por manter uma distância respeitosa, trocando olhares de longe antes de seguirem caminhos separados. Embora não tenha conseguido encontrar um novo nodo de lei, o cultivo de Sunan no ambiente favorável do reino da verdade permitiu que ele compreendesse a lei a uma velocidade impressionante. Ele estava a apenas um passo de alcançar o nível de manipulação na lei da gravitação. Em uma torre a noroeste da Vila dos Magos, Sunan sentou-se de pernas cruzadas, com a mente completamente imersa no cultivo. Invisíveis a olho nu, fios de poder da lei da síntese invadiram seu corpo, fundiram-se através do cubo e circularam lentamente por seus membros e ossos, dissipando-se gradualmente com o tempo. A cada dissipação do poder da lei da síntese, sua compreensão da lei da gravitação se aprofundava. Após um tempo desconhecido, a consciência de Sunan tremeu e, de repente, ele sentiu uma sensação profunda e misteriosa. A barreira, até então sutil, entre seu espírito verdadeiro e a lei da gravitação no vazio pareceu se dissipar significativamente, e a conexão entre os dois se aprofundou repentinamente. O coração de Sunan se agitou e ele abriu os olhos para invocar o painel. Sunan Nest, mago espiritual masculino / verdadeiro, nível de manipulação, leis do domínio, lei da gravitação, nível de energia 100, lei do trovão. Nível de energia 6,89. Finalmente rompeu. Um sorriso surgiu no rosto de Sunan. Quase 700 anos se passaram desde que ele foi promovido a mago espiritual verdadeiro, e ele finalmente elevou a lei da gravitação ao nível de energia 100. Embora tenha sido promovido a um verdadeiro feiticeiro espiritual com leis duplas, atingir 100 de nível de energia em qualquer uma das leis é suficiente para ser promovido a um nível de manipulação, também conhecido como feiticeiro de 5º nível. Para ser honesto, essa velocidade de promoção já é impressionante. Não é incomum que feiticeiros espirituais verdadeiros levem dezenas de milhares de anos para atingir o nível de manipulação, quanto mais pouco menos de 700 anos. Se essa notícia se espalhar, o halo de gênio ao redor de Sunan se aprofundará. Saindo da alegria, Sunan começou a testar sua recém-descoberta força. O nível de manipulação indica a habilidade de um feiticeiro espiritual verdadeiro em aplicar a lei com habilidade, aprimorando significativamente sua compreensão e aplicação do poder da lei. O sinal mais óbvio é a capacidade de repelir temporariamente outras leis dentro de uma determinada área, deixando apenas a lei que controlam, formando assim um domínio da lei. À medida que os pensamentos de Sunan se moviam, num raio de 1 quilômetro ao seu redor, o vazio pareceu parar, como se uma mudança invisível tivesse ocorrido. Na percepção de Sunan, as leis dentro desse raio de quilômetros foram expelidas, deixando apenas a lei gravitacional. Domínio da lei. Esta é a habilidade característica de um feiticeiro espiritual verdadeiro de 5º grau.
Dentro do domínio da lei, a menos que seja neutralizado por poder da lei ou forças semelhantes, o feiticeiro espiritual verdadeiro é quase invencível. Mesmo na presença do reino divino de uma divindade, um feiticeiro de 5º grau pode usar o domínio da lei para neutralizar e anular as forças supressoras do reino. Uma habilidade poderosa. Sunan assentiu em concordância. Com essa habilidade, ele poderia até desafiar e destruir uma grande torre de feiticeiros sozinho. O controle sobre a lei gravitacional também se tornou muito mais preciso. Com um pensamento, 10 buracos negros gravitacionais do tamanho de um punho surgiram no vazio circundante, distorcendo e criando curvas semelhantes a rugas. No segundo seguinte, os 10 buracos negros gravitacionais convergiram repentinamente, fundindo-se em um buraco negro gravitacional ainda maior, do tamanho de uma cabeça humana. À medida que o buraco negro se formava, a distorção no vazio circundante tornava-se mais evidente, revelando até inúmeras rachaduras espaciais semelhantes a teias de aranha. Só de olhar, era possível sentir seu poder aterrorizante. Depois de experimentar por um tempo, Sunan parou relutantemente, ainda sentindo uma sensação de admiração. Este trabalho é organizado e publicado pelo Yorgil Boyokbar. O poder da lei de grau de manipulação é realmente formidável. Como seria o poder da lei de grau de domínio? Os olhos de Sunan brilharam de desejo, mas ele balançou a cabeça rapidamente. A centelha divina, a poção do despertar da luz, o poder da lei da síntese, o nodo da lei e o ambiente único do reino da verdade. Com todas essas vantagens, ainda levou 700 anos para elevar a lei da gravitação ao nível de energia 100. E agora, com a centelha divina esgotada, sem um novo nodo da lei, é uma ilusão pensar que posso elevar a lei da gravitação ao nível de domínio em dezenas de milhares de anos. O nível da lei de manipulação corresponde a uma faixa de níveis de energia de 100 a 999, um aumento de 9 vezes do nível de maestria para o nível de manipulação. Sem o auxílio de uma centelha divina ou de um nodo da lei para o cultivo, elevar a lei em 900 níveis de energia é uma estimativa conservadora, levando até dezenas de milhares de anos. Além disso, Sunan também precisa elevar o nível de energia da lei do trovão. Com esse pensamento, a alegria inicial do avanço diminuiu. O nível de energia da lei gravitacional pode continuar a aumentar, mas não haverá uma mudança qualitativa a curto prazo. É melhor primeiro elevar o nível de energia da lei do trovão para o nível de manipulação. Assim, minha força aumentará significativamente. Ação. Quanto ao núcleo da lei, quase me esqueci do núcleo da lei. Sunan concentrou sua mente e sentiu o núcleo da lei profundamente em sua consciência. Com o avanço no nível da lei, a carga sobre o núcleo da lei havia diminuído significativamente. Podemos tentar aprimorar ainda mais o núcleo da lei para acomodar o poder da lei de nível superior. Sunan tentou criar um segundo núcleo da lei para conter o poder da lei do trovão, mas o resultado o deixou um tanto decepcionado. A capacidade de sua consciência para núcleos da lei era limitada. Não que ele não pudesse acomodar múltiplos núcleos da lei, mas a capacidade máxima não poderia exceder o núcleo da lei atual. Em outras palavras, o poder da lei de alto nível que ele podia controlar era limitado. Diante disso, Sunan teve que abandonar a ideia de criar um segundo núcleo da lei, e o núcleo da lei atual só estaria preparado para acomodar o poder da lei da gravitação. Afinal, no mesmo nível, a lei da gravitação era claramente mais forte que a lei do trovão. Sunan rapidamente se decidiu, concentrou os seus pensamentos e mais uma vez mergulhou no cultivo. No período seguinte, Sunan retornou ao seu estado anterior, viajando entre o reino da verdade e a cidade da luz estelar, concentrando-se inteiramente no cultivo e na construção da cidade flutuante. Ele deixou o plano da pia das almas e buscou uma nova dimensão como uma lei do trovão proeminente para servir como seu local de cultivo permanente. Não que a eficiência de compreensão do plano do elemento trovão fosse baixa, mas a entrada no plano do elemento trovão era completamente aleatória a cada vez.
Isso significava que cada vez que Sun An entrava no espaço do elemento trovão, ele tinha que selecionar novamente seu local de cultivo e reorganizar o conjunto de magias de defesa, sem dúvida desperdiçando muito tempo e energia. Então, ele decidiu encontrar uma dimensão adequada como seu local de cultivo. Afinal, o efeito era quase o mesmo. A dificuldade de compreensão das leis elementais era ligeiramente menor do que a das leis das regras, e o nível da lei aumentava mais rapidamente. Sun An estimou que, sem assistência externa, como nodos de lei ou divindades, levaria de 2 a 3 mil anos para elevar a lei do trovão ao nível 100. Quanto à cidade flutuante, a construção da legião das estátuas mágicas também prosseguia sem problemas. Vocês conseguiram avançar? Quando se encontraram novamente, Maia sentiu intensamente as mudanças em Sun An e não conseguiu esconder seu espanto. Para magos espirituais verdadeiros de alto nível, era fácil perceber as flutuações no poder da lei de magos espirituais verdadeiros de nível inferior. Antes, como uma maga de nível 5, Maia podia facilmente sentir o fluxo e refluxo do poder da lei em Sun An. Mas agora, ela não conseguia percebê-lo. Em sua percepção, as flutuações da lei em Sun An haviam diminuído completamente, como se ele fosse um mago de nível 3 que ainda não havia avançado. Isso significava que Sun An havia se tornado um mago espiritual verdadeiro do mesmo nível que ela. Morik e Ortiz também notaram rapidamente as mudanças em Sun An. Não muito tempo atrás, eles ainda conseguiam sentir a aura da lei em Sun An, mas agora ela havia se tornado completamente opaca. Quase simultaneamente, os dois homens fizeram o mesmo julgamento que Maia, e ambos ficaram chocados. Eu avancei há pouco tempo, admitiu Sun An com franqueza. Graças ao ambiente especial do Reino da Verdade. Maia, Morik e Ortiz se entreolharam, seus corações cheios de espanto. Embora o Reino da Verdade pudesse aumentar significativamente a eficiência dos feiticeiros espirituais verdadeiros na compreensão das leis, isso não era tão extraordinário. Morik e Ortiz, que cultivavam no Reino da Verdade há muito mais tempo que Sun An, haviam alcançado apenas o nível de domínio, mas Sun An os ultrapassou rapidamente e os deixou para trás. Uma lacuna tão grande os deixou atônitos e incrédulos. Até Maia, que sempre fora otimista em relação a Sun An, não sabia o que dizer naquele momento. Ele era monstruoso demais. Maia levou um bom tempo para processar a notícia e olhou para Sun An com emoções complexas. Esta também é uma boa notícia para nós. A força da nossa equipe aumentou significativamente e agora podemos considerar uma busca mais profunda nas áreas ocupadas pelas divindades. Morik e Ortiz trocaram olhares e concordaram com a cabeça. Eles haviam procurado no meio da zona de proteção e perto da cidade dos magos, mas sem sucesso. Além disso, vários nodos de lei temporários foram descobertos recentemente nesta área, reduzindo ainda mais a área de busca e diminuindo as chances de encontrar um nodo de lei. Se nos aproximarmos das áreas ocupadas pelas divindades e expandirmos nosso alcance de busca, teremos uma chance maior de encontrar um nodo de lei. Sun An pensou por um momento e concordou. Vendo isso, Maia tomou a decisão. Então está resolvido. Capítulo 323. Construção concluída, decolagem. Calendário da Luz Estelar 4502, a noroeste da Cidade da Luz Estelar. Uma cidade majestosa e imponente erguia-se imponente na imensidão, seu interior repleto de conjuntos arquitetônicos de temática branca, diversas torres e arcos imponentes, exalando um charme singularmente belo. Se um mago estivesse ali, também sentiria a energia inspiradora e vibrante que envolvia toda a cidade. Bem no centro da cidade, no topo da torre central de cristal, Sun An estava diante de uma bola de cristal, com os olhos fixos no modelo tridimensional à sua frente. Cidade flutuante Starlight, nível pequeno, aprimorado, energia restante, 100%, vida auxiliar inteligente, comandante 1, aprimorado, instalações. Fornalha elemental, aprimorada, rede de transmissão de energia, aprimorada, dispositivo flutuante, jardim ecológico, praça central,
torre de cristal central, área de ancoragem da torre flutuante, prisão à prova de magia, área residencial, área do armazém, área experimental, servos. Golem de argila X6812, Golem de pedra X3622, Sprite da água X1323, Ninfa da água X1392, Fada das flores X3284, Homem-formiga ogro X3217. Sistemas de defesa. Sistema de defesa de labirinto, escudo de energia super grande, sistemas de combate. Torre do canhão de encantamento quarto X12000, canhão de dissipação IV X1820, canhão de plasma terceiro X532, canhão de pulso terceiro X102, canhão de pulso supercondutor de cristal de mana X1, torre flutuante X300, Legião Golem, construção blindada de mana X30, Golem Supremo X100, Golem Vajra. Com isso, a construção está completa. Sunan deu um longo suspiro de alívio, com um sorriso de genuína alegria se espalhando por seu rosto. Há poucos momentos, o dispositivo flutuante havia sido instalado com sucesso. Isso também significava que o projeto final da cidade flutuante Luz Estelar estava concluído. Com isso, toda a cidade flutuante havia sido construída. Comandante 1, escaneie os buffs atuais aplicados à cidade flutuante. Comando recebido, iniciando varredura. Varredura concluída. A cidade flutuante não ativou o bônus feitiço permanente do sistema de defesa do labirinto, e os únicos bônus vêm da dispersão de energia característica da fornalha elemental. Dentro da cidade flutuante, a atividade das partículas de energia aumenta de 100% a 300%. Todos os magos e aprendizes aliados têm sua velocidade de recuperação de força mental aumentada em 150%, e as técnicas automáticas de super magia constante atraso de magia, extensão de alcance de magia e amplificação de magia são ativadas, aumentando ligeiramente a velocidade de conjuração e a afinidade elemental. Olhando para os dados exibidos à sua frente, Sunan assentiu satisfeito. A cidade flutuante Luz Estelar é aclamada como uma das criações mais importantes da civilização bruxa, não apenas por seu formidável poder de combate, mas também por suas amplas características de buffs. Enquanto um mago, aprendiz, estiver dentro da cidade flutuante, sua eficiência em meditação e prática de magia aumentará significativamente, e quanto mais próximo estiver da torre de cristal central com a fornalha elemental, mais forte será o efeito. Treinar em tal ambiente naturalmente leva a um rápido aumento de força. A cidade flutuante pode acomodar centenas de milhares de magos, aprendizes, o que é altamente benéfico para o desenvolvimento de uma facção de magos. A cidade flutuante Luz Estelar de Sunan é ainda maior, capaz de abrigar uma população de 200 a 300 mil, o suficiente para acomodar uma parcela significativa dos magos e aprendizes da Aliança Estelar, acelerando significativamente o treinamento de magos da Aliança. Sunan sorriu satisfeito e prontamente emitiu um novo comando. Calculem os debuffs em conjuradores inimigos. Na cidade flutuante, conjuradores inimigos consomem 30% a mais de mana, seu poder mágico é reduzido em 20% a 30%, a velocidade de conjuração é ligeiramente reduzida, a afinidade elemental é ligeiramente reduzida e, após ativar o campo de encantamento, ele pode selar as habilidades de conjuração de conjuradores abaixo do nível 4. Nada mal. Sunan assentiu. Sem ativar o campo de encantamento, a capacidade do sistema de defesa do labirinto de enfraquecer conjuradores inimigos a esse ponto já é impressionante. Combinado com os buffs para conjuradores aliados, a diferença no poder de combate entre aliados e inimigos é evidente. Quanto ao efeito do campo de encantamento, foi como Sunan esperava. O campo de encantamento essencialmente suprime a atividade das partículas de energia ao mínimo, tornando-as quase estagnadas e imóveis, ainda sem atingir o nível de restringir o poder da lei, portanto, incapazes de restringir os magos espirituais verdadeiros. Vale ressaltar que o campo de encantamento nem sempre está totalmente ativado. Normalmente, apenas uma parte é ativada, visando especificamente certos feitiços letais para restrição.
Assim que o feitiço correspondente é detectado, ele imediatamente sela a atividade das partículas de energia dentro de um certo alcance ao redor do alvo, interrompendo a execução do feitiço. Isso também serve para evitar que alguns feitiços danifiquem as estruturas da cidade flutuante. Apenas a prisão à prova de magia em toda a cidade flutuante mantém um campo de encantamento constantemente ativo. Nesse momento, Sunan recebeu repentinamente um pedido para entrar na torre central de cristal. Como a área central mais crucial da cidade flutuante, somente ele podia entrar e sair livremente da torre central de cristal. Sem sua permissão, nem mesmo Lizai, que era a segunda líder da Aliança Estelar, poderia entrar na torre central de cristal. Logo, uma figura surgiu do nada ao lado de Sunan. Era Lizai. A cidade flutuante está pronta? Perguntou Lizai, ansiosa. Após receber a mensagem de Sunan, correu até lá, cheia de expectativa. Nem toda facção de magos de segunda categoria tem a capacidade de construir uma cidade flutuante. Veja Xing Yue, por exemplo. Até seu fim, o plano de construir uma cidade flutuante permaneceu apenas no papel. Lizai tinha grandes expectativas para a cidade flutuante de Sunan desde o início de sua construção. Agora, ao saber que a cidade flutuante já estava construída, ela naturalmente estava ansiosa para testemunhar. Sunan sorriu e assentiu. Você chegou bem na hora. A energia está totalmente carregada e é hora de acender. Enquanto falava, os pensamentos de Sunan se moveram, e uma ilusão semelhante a uma tela surgiu diante dele, mostrando a localização subterrânea da cidade flutuante. Toda a área subterrânea sob a cidade havia sido escavada, criando inúmeras passagens. Com exceção da fundação central em forma de cone invertido que conectava a base da cidade flutuante, o restante da área estava quase totalmente escavado, restando apenas alguns pilares de pedra de sustentação. Inúmeros homens-formiga ogros estavam saindo ordenadamente. É preciso dizer que os homens-formiga ogros também eram habilidosos em escavação. Sua eficiência de trabalho era muito maior que a dos golems de argila e dos golems de pedra. Em apenas meio-dia, eles haviam escavado a maior parte da área subterrânea sob a cidade flutuante. Dessa forma, a resistência durante a ascensão da cidade seria significativamente reduzida, economizando mais energia. Os homens-formiga ogros evacuaram rapidamente, e Sunan então emitiu comandos. Acompanhado por um som surdo e estrondoso, todo o solo tremeu violentamente. A fornalha elemental emitiu um zumbido alto enquanto girava rapidamente, e nós de energia rapidamente surgiram como uma fraca luz roxa. A luz se espalhou rapidamente para baixo ao longo do traço de cristal, e uma vasta quantidade de energia atingiu o dispositivo flutuante através da rede de transmissão. Iniciando o primeiro anel flutuante, o segundo anel flutuante, todos os anéis flutuantes ativados. Ao mesmo tempo, do lado de fora da cidade flutuante, com a concentração de energia, estranhas runas branco-prateadas começaram a aparecer no chão, entrelaçando-se para formar enormes anéis com um diâmetro de 100 metros, cobrindo toda a fundação da cidade flutuante. Preparação concluída. Pronto para se separar do chão a qualquer momento. A voz monótona do comandante espiritual da torre soou. Sunan respirou fundo e emitiu um comando em voz baixa. Comecem a separação. Bum! A cidade inteira pareceu tremer. O impacto maciço destruiu instantaneamente os pilares de pedra que sustentavam o solo. Em meio aos estrondos estrondosos, a terra ao redor da cidade flutuante afundou repentinamente, como se pudesse desabar a qualquer momento. Algumas áreas das bordas racharam completamente, revelando buracos negros profundos e sem fundo. Inúmeras rochas caíram nas cavidades subterrâneas e, com os numerosos anéis flutuantes no centro, uma impressionante rachadura circular surgiu ao longo da borda da Terra, com aproximadamente 7 a 8 quilômetros de diâmetro. As bordas em constante colapso separaram esse pedaço de terra e, em meio ao estrondo alto, parecia que ele afundaria imediatamente no solo. No entanto, logo, a luz espiritual de um feitiço se espalhou e, com um leve zumbido, a terra separada subitamente se estabilizou.
Então, carregando a majestosa e imponente cidade, ela começou a se elevar lentamente em direção ao céu. Iniciando energia antigravidade. Iniciando ascensão. Acompanhada por uma sombra gigante, a terra separada flutuava no ar, assemelhando-se a uma enorme montanha suspensa. Independentemente de serem aprendizes de mago ou magos experientes, todos olhavam para o céu, com os rostos cheios de admiração pelo que estava acontecendo. Era difícil imaginar a visão de uma cidade gigante flutuando no céu, com uma área superior a 20 quilômetros, a menos que você a testemunhasse pessoalmente. Até as torres mais imponentes dos magos pareciam brinquedos diante da majestosa cidade flutuante. Que flutuações de energia intensas! Rose encarou a distante cidade flutuante, com os olhos cheios de admiração e espanto. A avassaladora tempestade de energia que se precipitava em sua direção era sufocante, mesmo para uma maga de nível 3 como Rose. Este era o poder da cidade flutuante. Van e Facado estavam igualmente impressionados. Embora tivessem testemunhado a construção da cidade flutuante desde o início e seu aperfeiçoamento gradual, e já estivessem familiarizados com sua aparência, vendo a cidade concluída e se erguendo no céu, e sentindo a energia crescente de perto, não puderam deixar de sentir admiração em seus corações. Esta era a cidade flutuante. O ápice das criações bélicas na civilização bruxa. A partir de hoje, a Aliança Estelar verdadeiramente se junta às fileiras das principais forças do multiverso, exclamou Van suavemente, com a voz cheia de entusiasmo e alegria. Rose e Facado também demonstraram expressões de alegria, profundamente impressionados. Ter uma cidade flutuante fazia uma enorme diferença para uma facção bruxa. Grandes facções bruxas, como o Códice da Sabedoria e a Aliança Azul Profundo, que dominavam o mundo bruxo e eram reverenciadas por inúmeras raças e civilizações no multiverso, rivalizando até mesmo com seres divinos, deviam sua força à cidade flutuante. Geralmente, apenas as principais facções de magos possuíam cidades flutuantes. No desenvolvimento da civilização bruxa, apenas algumas facções de magos de segunda categoria possuíam suas próprias cidades flutuantes. Por exemplo, a Torre do Espinho Negro e a Torre dos Mil Pássaros não possuíam suas próprias cidades flutuantes. Historicamente, todas as facções de magos de segunda categoria que possuíam cidades flutuantes eventualmente se tornaram grandes facções de magos, sem exceção. A conclusão da cidade flutuante Luz Estelar foi, sem dúvida, um ponto de virada significativo para a Aliança Estelar. Com a cidade flutuante, a Aliança Estelar tinha o potencial de se tornar uma grande facção de magos. Mesmo que sua força atual ainda não estivesse no mesmo nível das principais facções de magos, era muito superior às inúmeras facções de magos de segunda categoria. Como uma facção de magos de segunda categoria, a força da Aliança Estelar já estava à frente por uma ampla margem. Como membro da Aliança Estelar, um sentimento de orgulho brotou nos corações de todos os magos presentes naquele momento. Enquanto as emoções de todos aumentavam, a atenção de Sunan estava inteiramente voltada para a cidade flutuante. À medida que a altitude aumentava, os picos das montanhas que serviam de base para a cidade flutuante começaram a apresentar sinais de instabilidade. Sunan permaneceu calmo, bem preparado para isso. Em um instante, o topo da torre central de cristal irrompeu com um brilho mágico deslumbrante, e milhares de feitiços de lama-pedra foram lançados, atingindo os picos das montanhas. À medida que o poder mágico se espalhava, o solo macio gradualmente se transformava em rocha sólida, e as rachaduras na superfície das montanhas desapareciam em uma velocidade visível, transformando grandes áreas em estruturas rochosas completas. Após apenas 3 ou 4 respirações, os picos das montanhas rapidamente recuperaram a estabilidade. Enfrentando os ventos furiosos, a cidade flutuante elevou-se a uma altura de 1 quilômetro, pairando imóvel no céu. Dentro da torre central de cristal, Sunan observava as nuvens ao redor através da projeção da tela de luz, com uma pitada de alegria em seus lábios. Todo o processo foi ainda mais tranquilo do que ele esperava, sem problemas.
Com isso, a cidade flutuante podia ser considerada verdadeiramente concluída. A partir de agora, a Aliança Estelar também tinha sua própria cidade flutuante. Lisai, ao lado dele, tinha os olhos brilhando e a expressão repleta de uma alegria incontrolável. A conclusão da cidade flutuante significava, sem dúvida, que a Aliança Estelar havia dado um passo crucial em seu desenvolvimento. A partir de agora, mesmo diante daquelas grandes facções de magos, a Aliança Estelar tinha a confiança e a qualificação para se manter firme. Hoje é um dia memorável para a Aliança Estelar, exclamou Lisai suavemente. Sunan sorriu e disse, haverá muitos outros dias como este no futuro, então talvez você não consiga comemorar todos eles. Talvez devido ao seu bom humor, Lisai, que raramente demonstrava seu lado coquete, lançou-lhe um olhar brincalhão e disse, então estarei esperando, caso você esteja se gabando. Sunan sorriu e permaneceu em silêncio. A conclusão da cidade flutuante era apenas o começo, ele ainda precisava continuar a fortalecê-la e aprimorá-la. Uma cidade flutuante pequena era a cidade flutuante de nível mais baixo, e acima dela havia as médias e grandes, e até mesmo a chamada Fortaleza do Reino Estelar, uma cidade flutuante ultra grande. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Capítulo 324. O milagre inacreditável. Plano Bosque Sagrado. A Torre da Sabedoria, com 1000 metros de altura, esculpida em um enorme tronco de árvore, erguia-se como uma lança perfurando o céu. Incontáveis videiras espessas entrelaçavam-se na superfície da torre, formando runas gigantescas e intrincadas. Dentro da torre, um grande salão de reuniões ocupava um espaço amplo e iluminado. Uma reunião convocada pelo Conselho da Sabedoria, o mais alto órgão governante do Códice da Sabedoria, estava em andamento. A informação foi verificada, e a cidade flutuante da Aliança Estelar foi de fato concluída. Rovenvard, sentado na extremidade esquerda da mesa de conferências, falou como uma voz calma e clara que ecoou pelo salão. Como um recém-ascendido feiticeiro espiritual verdadeiro e estudioso, ele havia se juntado recentemente ao Conselho da Sabedoria, mas com um mandato mais curto e a classificação mais baixa. Segundo a tradição, ele era responsável por lidar com muitos dos assuntos da reunião, embora as operações propriamente ditas fossem delegadas a seus subordinados. O tópico mais crucial, no entanto, era como abordar a Aliança Estelar. Desde a ascensão de Sunan, mago espiritual verdadeiro, a atenção do mundo exterior para ele e para a Aliança Estelar havia crescido exponencialmente, e a notícia da construção da cidade flutuante se espalhou naturalmente. Inicialmente, muitas pessoas estavam céticas em relação ao empreendimento da Aliança Estelar. Construir uma cidade flutuante exigia recursos astronômicos, e as instalações principais exigiam um tremendo teste das habilidades do Criador. Normalmente, era necessária a cooperação de vários magos espirituais verdadeiros, apoiados pelos recursos de uma grande facção de magos, para concluir uma cidade flutuante por um longo período. Era por isso que as facções secundárias de magos achavam desafiador construir cidades flutuantes. Mesmo aqueles que acreditavam que a Aliança Estelar poderia ter sucesso pensavam que levaria pelo menos alguns milhares de anos. Quem poderia imaginar que a Aliança Estelar não apenas concluiria a cidade flutuante, mas o faria em menos de 900 anos? Um progresso tão rápido era quase inacreditável. Completar uma cidade flutuante em menos de 900 anos é impensável. Uma facção secundária de magos deve ter recursos incrivelmente vastos à disposição. De acordo com informações, a Aliança Estelar vende enormes quantidades de pedras mágicas todos os anos, obtendo lucros enormes. Eles provavelmente controlam inúmeras minas de pedras mágicas. E quanto à fabricação das instalações principais? A Aliança Estelar tinha um mago habilidoso na fabricação de itens mágicos. Talvez fosse o próprio Sunan. Os estudiosos se envolveram em uma animada discussão. De repente, um leve som de batidas na mesa interrompeu a conversa. O salão ficou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para a figura sentada à cabeceira da mesa de conferências.
Seu rosto estava envolto em névoa, impossibilitando a distinção de suas feições, mas seu físico másculo era evidente. Quem apresentou a aliança estelar? Os olhares dos acadêmicos se voltaram para Maia, sentado à direita da mesa de conferências. Ao encontrarem seus olhares, Maia respondeu calmamente: "Fui eu, decana do conselho. Qual é a sua avaliação da aliança estelar de Sunan?" Maia ponderou por um momento antes de responder como uma expressão complexa: "Sunan é o gênio mais talentoso que já conheci. Não consegui compreender sua verdadeira natureza, mas sei que sua força cresce a uma taxa extraordinária e que ele emprega métodos diversos. O desenvolvimento da aliança estelar se deve em grande parte aos esforços de Sunan. No entanto, ainda não descobri os meios pelos quais ele alcançou um crescimento tão rápido. Uma coisa é certa: sem Sunan, o ímpeto da aliança estelar estagnaria e despencaria de volta aos escalões inferiores." As palavras de Maia ecoaram pelo salão, deixando muitos estudiosos imersos em pensamentos. Em outras palavras, enquanto Sunan permanecer, a aliança estelar continuará a se expandir rapidamente. A voz da reitora era desprovida de emoção. Maia assentiu enfaticamente: "Sim, assim como as facções secundárias de magos que construíram as cidades flutuantes, a aliança estelar eventualmente se juntará às principais facções de magos." O salão estava estranhamente silencioso, com os estudiosos trocando olhares silenciosos. A atual estrutura de poder do mundo bruxo permanecerá inalterada por muito tempo, sem o surgimento de novas grandes facções de magos em dezenas de milhares de anos. A introdução de uma nova grande facção de magos, sem dúvida, romperia o status quo e teria um impacto significativo. O único consolo talvez fosse o fato de a aliança estelar não ser inferior ao acampamento dos magos negros. Roven pigarreou, lançando um olhar sutil para Maia, e disse: "Para se tornar uma grande facção de magos, é preciso pelo menos controlar completamente um aglomerado de planos, o que não é uma tarefa fácil. A aliança estelar pode ter potencial para se tornar uma grande facção de magos, mas ainda tem um longo caminho a percorrer." Maia lançou um olhar profundo para Roven. Ambos estavam entre a geração mais jovem dentro do Códice da Sabedoria e eram a nata da elite, o que os tornava concorrentes. Quanto melhor a aliança estelar se saísse como organização afiliada que ela havia introduzido, mais crédito ela receberia. Não era surpresa que Roven tentasse prejudicá-la naquele momento. Os pensamentos de Maia disparavam, mas sua expressão permanecia calma. Ela disse: "Mesmo assim, com a posse da cidade flutuante, a aliança estelar já se tornou uma potência de primeira linha no multiverso. Não podemos mais tratá-la como uma organização afiliada comum." Suas palavras eram maduras e ponderadas, e muitos acadêmicos seniores concordaram com a cabeça. Ao ver isso, os lábios de Roven se contraíram levemente e ele baixou as pálpebras, permanecendo em silêncio. O homem à cabeceira da mesa de conferências examinou a multidão, parou por um instante e falou lentamente: "A força faz a justiça no mundo bruxo. Como a aliança estelar demonstrou sua força e potencial, ela merece nosso respeito. A partir de hoje, precisamos mudar nossa atitude em relação à aliança estelar. Tratá-los como parceiros, não apenas como meros afiliados." "Deixo os detalhes com você, Maia. Algum problema?" "Sem problemas, reitora", respondeu Maia prontamente. O reitor assentiu levemente, seu olhar percorrendo a sala, e então disse: "A reunião está encerrada. Podem se dispersar." Assim que suas palavras foram proferidas, o homem desapareceu sem deixar rastros. Com sua saída, a atmosfera no salão gradualmente se aliviou. "Parabéns, Maia. O fato de o reitor ter confiado esta tarefa a você demonstra que ele a valoriza muito." A perspicácia de Maia é notável. Ela descobriu o tesouro que é a aliança estelar. É a primeira vez que nosso Códice da Sabedoria tem uma organização afiliada com tanto potencial. Se a aliança estelar realmente se tornar uma grande força mágica, isso nos beneficiará muito. Muitos estudiosos seniores parabenizaram Maia.
A Aliança Estelar foi apresentada por Maia como uma organização afiliada, e ela também tinha um bom relacionamento com Sunan. Isso significava que quanto mais forte a Aliança Estelar se tornasse, mais influente ela seria, e o status de Maia dentro do Códice da Sabedoria aumentaria proporcionalmente. Maia agradeceu a cada um, seu olhar percorrendo o salão, e notou que Hoven havia partido sem que ela percebesse. Reino da Verdade, Cidade dos Magos, topo da Torre de Pedra. Morik e Ortiz estavam sentados frente a frente, ambos com expressões de espanto. Nunca imaginei que a Aliança Estelar construísse a cidade flutuante tão rápido, exclamou Morik. Ortiz também tinha uma expressão complexa. Com a cidade flutuante, a Aliança Estelar passou por uma transformação completa. Eles trocaram olhares, e seus olhos revelavam a admiração mútua. O significado da cidade flutuante era bem compreendido por qualquer mago. A Aliança Estelar, tendo construído a cidade flutuante, poderia ser considerado um nível diferente de outras facções secundárias de magos. Morik e Ortiz eram ambos líderes de suas respectivas facções bruxas. Anteriormente, a Aurora do Abismo e os Corvos Celestiais eram ligeiramente mais fracos que a Aliança Estelar, mas ainda eram do mesmo calibre. No entanto, a atual Aliança Estelar havia, sem dúvida, superado a Aurora do Abismo e os Corvos Celestiais por uma ampla margem. Mesmo grandes facções bruxas, como o Códice da Sabedoria e a Aliança Azul Profundo, não podiam mais se dar ao luxo de subestimá-los. Sunan nunca deixa de nos surpreender, disse Morik, balançando a cabeça em admiração. Ortiz também expressou sua concordância. Embora conhecessem Sunan há muito tempo e tivessem trabalhado juntos em inúmeras ocasiões, ela ainda sentia que não conseguia compreendê-la completamente. Sunan não era apenas um gênio com talento incomparável no mundo bruxo, mas também havia construído a Aliança Estelar do zero, criando uma força com imenso potencial. Era quase como um milagre inacreditável. Plano da Sombra da Lua, cidade mais sombria. Apesar do poder inspirador dos magos espirituais verdadeiros, os dois não ousaram discutir mais sobre o assunto. Em vez disso, deram de ombros e continuaram seu caminho. Enquanto caminhavam pelo corredor, Jude finalmente chegou a uma pesada porta de madeira. Sem parar, continuou em frente, como se estivesse caminhando sobre a água, e entrou pela porta. Além da porta, havia um enorme salão de pedra, decorado de forma simples, com apenas uma enorme mesa redonda de obsidiana no centro, desprovida de qualquer outro mobiliário. Apesar de sua simplicidade, este lugar era um dos mais importantes de toda a cidade mais sombria, e era onde as reuniões de mais alto nível do Trono das Sombras eram realizadas. Havia 10 assentos ao redor da mesa redonda, e 7 deles já estavam ocupados. 6 dos indivíduos sentados tinham os olhos ligeiramente baixos, sentados com um ar solene, sutilmente focando em outra pessoa como o centro das atenções. Essa pessoa estava vestida com uma túnica preta, sem revelar um único centímetro de pele, e até mesmo seu rosto estava envolto em uma sombra profunda, com seus olhos, nariz e boca completamente cobertos. À primeira vista, a pessoa parecia uma sombra em forma humana, exalando uma aura misteriosa e arrepiante. O olhar de Jude percorreu brevemente a pessoa, e então ele se curvou levemente em respeito. Conde Benitez. Conde Benitez, esse nome era famoso em todo o multiverso. O motivo era que ele era um dos 3 administradores de mais alto escalão do Trono das Sombras. Ele era, sem dúvida, uma figura de alto escalão em todo o mundo bruxo. Quanto às outras 6 pessoas presentes, incluindo Jude, eram os 7 magos da coroa abaixo do Trono das Sombras. Sentem-se. Earo olhou para Jude e acenou com a mão. Jude curvou-se novamente e sentou-se em um dos lugares vazios. Earo examinou a sala com o olhar e falou em voz grave. Certo, agora que todos estão aqui, vamos discutir o que está acontecendo. Assim que suas palavras saíram, a atenção de todos se voltou para Jude. Os olhos de Jude se contraíram levemente e ele falou em voz grave. A notícia foi confirmada. A Aliança Estelar realmente construiu uma cidade flutuante.
Embora tivessem previsto isso, os magos da coroa presentes não conseguiram evitar sentir uma sensação de preocupação. Com esse acontecimento, a Aliança Estelar poderá dar mais um passo à frente e se juntar às principais facções bruxas no futuro. A Aliança Estelar é uma organização afiliada ao Códice da Sabedoria, e eles não estão do mesmo lado que nós. Isso mesmo. Se a Aliança Estelar realmente se tornar uma grande facção bruxa, não será bom para nós. Se bem me lembro, nossa organização teve alguns desentendimentos com a Aliança Estelar, não é? Um dos magos da coroa olhou para Jude. Não foi sempre o povo de Jude que lidou com a Aliança Estelar. O rosto de Jude escureceu ligeiramente, mas, encarando Earon, assentiu. Eu subestimei a Aliança Estelar e Sunan. Ao dizer essas palavras, uma ponta de amargura e arrependimento surgiu no coração de Jude. Se ao menos soubessem que Sunan e a Aliança Estelar cresceriam tanto hoje. Mesmo que isso significasse entrar em guerra com o Códice da Sabedoria, eles deveriam ter eliminado Sunan e a Aliança Estelar, esmagando a ameaça em seus primórdios. Mas quem poderia ter previsto o rápido crescimento de Sunan e da Aliança Estelar? Em apenas 3.000 anos desde a abertura do continente Luz Estelar, eles haviam crescido a um ponto em que até mesmo o Trono das Sombras os levava a sério. Agora, mesmo que Jude decidisse agir contra Sunan e a Aliança Estelar, não seria tão fácil. Mesmo sem a proteção do Códice da Sabedoria, a Aliança Estelar, com sua cidade flutuante, já era uma força a ser reconhecida. Para eliminar uma facção tão poderosa, o Trono das Sombras teria que mobilizar todas as suas forças. Mas quão fácil seria isso? Um gigante como o Trono das Sombras frequentemente precisava mobilizar todas as suas forças quando um único fio era puxado. Será que eles conseguiriam mobilizar todas as suas forças assim? Em comparação, lidar com Sunan pode ser uma tarefa mais simples. Meu plano original era esperar que Sunan entrasse no Reino da Verdade e então encontrar uma oportunidade para matá-lo. Mas ele tem agido em conjunto com Maisha, Morik e Ortiz, e não encontrei o momento certo para atacar. Earo permaneceu em silêncio por um tempo antes de falar. De qualquer forma, não podemos permitir que Sunan e a Aliança Estelar continuem crescendo. Posso lhe dar autoridade para enviar pessoal adicional. Não importa quais métodos você use, você deve matar Sunan. O ânimo de Jude se elevou e ele imediatamente assentiu. Sim, Earo. Os magos da coroa do Trono das Sombras não tinham um comando unificado, então Jude não podia dar ordens aos outros magos da coroa. Mas com o apoio de Earon, as coisas eram diferentes. Se vários magos da coroa unissem forças, mesmo que Sunan continuasse a agir como Maisha e os outros, Jude estava confiante de que poderia garantir que Sunan não sobreviveria ao Reino da Verdade. Não me decepcione, disse Earon, lançando um olhar fraco para Jude. O coração de Jude estremeceu ligeiramente e ele respondeu solenemente. Fique tranquilo, Earon. Capítulo 325. A antiga praga de insetos. Nos últimos 2 meses, inúmeras facções nos abordaram com boa vontade, tanto aberta quanto discretamente. Não apenas facções bruxas, mas também várias civilizações não bruxas têm buscado ativamente contato conosco. Graças a isso, os negócios da Aliança Estelar têm prosperado recentemente. Seja vendendo ou adquirindo recursos, tudo se tornou muito mais tranquilo do que antes. No escritório, a voz agradável de Lisa ecoava, seu rosto radiante de alegria incontrolável. Desde que a notícia da construção da cidade flutuante se espalhou, a situação da Aliança Estelar havia passado por uma transformação dramática. Muitas facções, como lobos famintos sentindo o cheiro de carne, se reuniram, ansiosas para estabelecer conexões com essa força jovem e promissora, ilustrando vividamente o conceito de a força faz a justiça. Sunan sorriu levemente, sem se surpreender com o resultado. Após pensar um pouco, ele perguntou, e o Conselho da Sabedoria? O sorriso de Lisai se aprofundou ao responder. Acabei de falar com um mensageiro do Conselho da Sabedoria. De agora em diante, eles nos oferecerão acesso a mais recursos trocáveis a preços mais baixos, e há uma série de outras oportunidades de cooperação.
Agora podemos dizer que nos diferenciamos completamente das organizações afiliadas ao Conselho. Em vez de afiliadas, somos mais como parceiros estratégicos. Sunan assentiu levemente. De fato, existem indivíduos sábios dentro do Conselho da Sabedoria. Com a força atual da Aliança Estelar, eles não precisavam mais da proteção do Conselho da Sabedoria. Os recursos oferecidos às organizações afiliadas pelo Conselho da Sabedoria não eram mais tão atraentes para a Aliança Estelar. Após anos de desenvolvimento e acumulação, a Aliança Estelar havia estabelecido inúmeros outros canais para adquirir e comercializar recursos. Se o Conselho da Sabedoria continuasse a tratá-la como afiliada, eles considerariam romper laços. No entanto, o Conselho provou ser perspicaz. Eles imediatamente demonstraram sua boa vontade, elevando a Aliança Estelar a um nível de parceria igualitária. Isso efetivamente formou uma aliança entre as duas partes, o relacionamento mais próximo do que uma aliança típica. Tanto para o Conselho da Sabedoria quanto para a Aliança Estelar, os benefícios superaram as desvantagens. O Conselho da Sabedoria também fez um grande pedido de pedras mágicas, representando cerca de 1/10 da nossa produção anual, acrescentou Lizai. As vendas anuais de pedras mágicas da Aliança Estelar já eram impressionantes. E mesmo 1/10 da produção deles seria um bom negócio. Sunan não hesitou e concordou prontamente. Aceite o pedido deles. Vender pedras mágicas para o Conselho também ajudaria a solidificar o relacionamento. De fato, à medida que a Aliança Estelar continuava a desenvolver e controlar mais planos, o número de veios secundários de pedras mágicas sob sua jurisdição aumentava a uma taxa impressionante. Afinal, uma parcela significativa desses planos só tinha valor para o estabelecimento de veios secundários de pedras mágicas. Consequentemente, as vendas de pedras mágicas da Aliança Estelar vinham aumentando gradualmente a cada ano. Não fosse o fato de a síntese de pedras mágicas exigir o envolvimento de Sunan e a preocupação de que inundar o mercado com pedras mágicas diminuiria seu valor, a produção anual de pedras mágicas da Aliança Estelar poderia ter aumentado ainda mais. A força da Aliança Estelar cresceu significativamente, mas ainda estamos longe do nível das principais facções bruxas. Por enquanto, é melhor não aumentar demais a produção de pedras mágicas para evitar atrair a inveja dessas poderosas facções bruxas. Sunan ponderou em silêncio. Por enquanto, os lucros do comércio de pedras mágicas eram suficientes para sustentar o desenvolvimento contínuo da Aliança Estelar, eliminando a necessidade de ações precipitadas e imprudentes. Houve algum outro evento digno de nota recentemente? Após discutir negócios, Sunan fez sua pergunta habitual. A resposta de Lizai, no entanto, o fez hesitar. Nada grave, mas há algo bastante intrigante, disse Lizai, como se de repente se lembrasse, com um sorriso nos lábios. O Trono das Sombras explorou recentemente um plano e inesperadamente encontrou um enxame de insetos, levando à aniquilação completa de sua equipe de exploração. O tom de Lizai carregava um toque de regozijo. Afinal, o Trono das Sombras era um adversário da Aliança Estelar, e o infortúnio deles lhe trouxe alegria. A expressão de Sunan ficou séria. Insetos? Que tipo de insetos? Não tenho todos os detalhes, mas definitivamente não são insetos comuns. Lizai balançou a cabeça. De acordo com minhas informações, a equipe de exploração do Trono das Sombras era formidável, liderada por 3 magos de terceira categoria, incluindo um descendente de um espírito verdadeiro. O fato de esses insetos conseguirem aniquilar uma equipe tão capaz é impressionante. Nenhuma raça de insetos conhecida possui um poder tão formidável. Estou curioso sobre a origem deles. O coração de Sunan disparou ao se dar conta. Aqueles que atacaram a equipe de exploração do Trono das Sombras eram provavelmente da tribo dos insetos antigos. A tribo dos insetos antigos, originária do aglomerado dos planos dos insetos antigos, é uma raça de insetos agressiva e destrutiva, conhecida por invadir outros planos e trazer morte e ruína. No entanto, essa raça havia causado problemas apenas em áreas remotas do multiverso, causando estragos em planos isolados.
Como resultado, nem magos nem divindades os notaram. Foi somente quando a tribo dos insetos antigos entrou em fúria, atacando vários planos, incluindo os de magos e divindades, que os vários poderes do multiverso começaram a prestar atenção. Na memória de Sunan, a guerra iniciada pela tribo dos insetos antigos se espalhou por metade do multiverso e mais tarde ficou conhecida como a calamidade dos insetos antigos. Quanto ao resultado da guerra, ele não tinha como saber. Antes de sua chegada, a calamidade dos insetos antigos não dava sinais de fim, e a guerra contra os insetos antigos continuava a se alastrar. Embora a tribo dos insetos antigos não fosse muito conhecida, o fato de terem magos e divindades lutando para responder indicava sua força formidável. Infelizmente, Sunan só se lembrava da existência da calamidade dos insetos antigos, mas não conseguia se lembrar do momento específico em que ela ocorreu. Ele nunca imaginou que já houvesse sinais dela naquela época. O que houve? Ao ver a expressão séria de Sunan, Lizai não pôde deixar de se sentir confusa. Sunan falou solenemente: os insetos que atacaram a equipe de exploração do Trono das Sombras são de uma raça perigosa chamada Tribo dos Insetos Ancestrais. Lizai ficou surpresa. Você conhece esses insetos? Sunan não escondeu nada e começou a compartilhar as informações que tinha sobre a tribo dos insetos ancestrais. Depois de ouvir, Lizai achou difícil de acreditar. Uma tribo de insetos que até mesmo magos e divindades lutavam para combater. Se tal raça existisse, por que não a haviam notado antes? As palavras de Sunan eram realmente difíceis de entender. Se não fosse pelo histórico impressionante de Sunan, a primeira reação de Lizai teria sido descartá-las como um absurdo. Sunan notou a mudança de comportamento de Lizai, mas não se importou. Ele entendeu a reação dela. De fato, antes que a calamidade dos insetos ancestrais explodisse completamente, ninguém poderia ter previsto que esses insetos trariam um desastre tão terrível. Antes disso, magos e divindades sempre estiveram no topo da cadeia alimentar do multiverso. Ninguém esperava que um grupo de insetos quase derrubasse os poderosos magos e divindades. Os insetos ancestrais que atacam a equipe de exploração do Trono das Sombras são apenas a vanguarda. Ainda falta algum tempo antes da invasão principal da tribo dos insetos ancestrais. Antes disso, precisamos nos preparar, estocar suprimentos de guerra suficientes e fortalecer nosso poderio militar o máximo possível. Sunan falou como uma expressão grave. Ao ouvir isso, Lizai hesitou por um momento, mas depois concordou com a cabeça. Desde o início, os julgamentos de Sunan nunca estiveram errados, então, mesmo ainda tendo dúvidas, ela optou por confiar em seus instintos naquele momento crítico. Vendo sua reação, Sunan não ofereceu mais explicações, pois o futuro comprovaria a veracidade de suas palavras. A calamidade dos insetos ancestrais foi um desastre massivo, mas também apresentou oportunidades. Com preparativos antecipados, a Aliança Estelar poderia tirar vantagem dessa calamidade para ascender ainda mais. As guerras sempre foram a força motriz mais forte para o rápido desenvolvimento e expansão das facções. Após deixar o escritório, Sunan retornou ao último andar da Torre Central de Cristal. Desde a conclusão da cidade flutuante, ele havia tirado apenas alguns dias de descanso antes de retomar incansavelmente seus esforços para fortificá-la. De acordo com seu plano, havia inúmeras instalações centrais na cidade flutuante que precisavam de melhorias. Entre elas, o dispositivo flutuante, o sistema de defesa do labirinto, a barreira de proteção de mega energia, vários canhões, como o canhão de pulso supercondutor de cristal de mana e a construção blindada de mana. 69 concluir o planos de aprimoramento exigiria uma quantidade significativa de tempo. Atualmente, Sunan estava trabalhando na atualização do sistema de defesa do labirinto. Não era que ele não quisesse expandir e atualizar a cidade flutuante para um tamanho médio ou até grande. O processo de atualização da cidade exigia uma quantidade imensa de recursos e era extremamente demorado.
Até mesmo as principais facções de magos com raízes profundas, como a Aliança Azul Profundo, a única facção em todo o multiverso com uma grande cidade flutuante, passaram incontáveis anos em sua construção. A principal razão para esse longo processo era a necessidade de vastas quantidades de recursos raros para as melhorias das instalações principais. A mera coleta e acumulação desses materiais era uma tarefa longa e árdua. De acordo com o conhecimento de Sunan, entre as atuais principais facções de magos, apenas a Aliança Azul Profundo, com sua herança ancestral, possuía uma grande cidade flutuante, a única em todo o multiverso. As outras facções de magos possuem apenas cidades flutuantes de médio e pequeno porte. Quanto às gigantescas cidades flutuantes conhecidas como fortalezas do Reino Estelar, elas existiram apenas na Era Antiga, há várias épocas, e foram destruídas há muito tempo. Até hoje, nenhuma facção de magos conseguiu recriar a glória daquela era construindo uma gigantesca cidade flutuante. Aprimorar uma cidade flutuante exige um tempo considerável, portanto, fortalecer as existentes é uma maneira mais imediata de aumentar o poder de combate da Aliança Estelar em preparação para a iminente praga dos insetos antigos. Após a atualização e o reforço da cidade flutuante, é hora de colocar o plano semiplano em ação. A concentração de partículas de energia em planos comuns está longe de ser suficiente para as necessidades de Sunan. Mesmo o ambiente dentro da cidade flutuante só pode proporcionar a Sunan uma leve sensação de conforto, ficando aquém das condições do Reino da Verdade. Portanto, muitos magos espirituais verdadeiros estabelecem um semiplano com alta concentração de partículas de energia como seu santuário pessoal. Além disso, semiplanos são cruciais para que os magos espirituais verdadeiros alcancem reinos superiores. Quanto maior e mais completo o semiplano, maiores as chances de um avanço futuro. É claro que Sunan ainda está longe de alcançar um reino superior, uma preocupação apenas para magos espirituais verdadeiros de sexto rank. Estabelecer um semiplano não é menos desafiador do que construir uma cidade flutuante, exigindo recursos astronômicos. Com a atualização e o reforço da cidade flutuante em andamento, a Star Alliance não tem capacidade disponível para iniciar o projeto semiplano. Reino da Verdade. Assim que Sunan entrou na Vila dos Magos, recebeu uma mensagem de Maia, incitando-o a ir direto ao ponto de encontro. Maia, Morik e Ortiz já estavam esperando lá. Parabéns, Sunan. Maia cumprimentou-a com um sorriso. Morik e Ortiz seguiram o exemplo, expressando seus parabéns com um toque de calor e respeito ainda maior do que antes. Hoje, o status de Sunan supera o deles, até mesmo o de Maia, uma renomada estudiosa do Códice da Sabedoria. Após uma breve troca de gentilezas, os quatro rapidamente começaram a trabalhar. Recentemente, vários nodos de lei temporários apareceram na zona de proteção perto da Vila dos Magos, reduzindo ainda mais a área de busca. Maia assinou com a mão, e um mapa do Reino da Verdade imediatamente apareceu no vazio, marcando em verde as áreas potenciais para nodos de lei temporários na zona de proteção. A área de busca perto da Vila dos Magos havia encolhido para cerca de 2/3 do seu tamanho original. Podemos começar a procurar por esta área primeiro. Maia apontou para a região marcada em verde no mapa. Se não encontrarmos nada, buscaremos em direção à região ocupada pelas divindades. Sunan e os outros dois concordaram com a cabeça. Na verdade, esta não era a primeira tentativa. Eles já haviam se aventurado mais profundamente na região ocupada pelas divindades, mas sem sucesso. Mesmo assim, procurar dessa maneira aumentava as chances de encontrar nodos de lei. No entanto, também aumentava o risco de conflito com as divindades. Todos os quatro estavam mentalmente preparados para isso. Então vamos. Partimos agora. Sem hesitar, os quatro deixaram imediatamente a Cidade dos Magos e se aventuraram na zona tampão. Ao partirem, quatro figuras emergiram silenciosamente das sombras, seguindo seus passos. Quando faremos nosso movimento? Perguntou um deles.
Se alguém familiarizado com a cidade mais sombria estivesse presente, ficaria surpreso ao ver 4 magos da coroa da cidade mais sombria juntos. Desde o fim da Guerra Civil dos Magos, a cidade mais sombria nunca havia mobilizado 4 magos da coroa simultaneamente. Qualquer um que testemunhasse essa cena ficaria sem dúvida chocado. Sem pressa. Jude falou sem expressão. Sigam-nos por enquanto. Atacaremos quando eles estiverem em combate e tiverem esgotado a maior parte de suas forças. Jude estava confiante na capacidade deles de matar Sunan e os outros. No entanto, os alvos eram 4 magos espirituais verdadeiros, incluindo Maria, que havia compreendido a lei da vida, tornando-a uma oponente formidável. Um confronto direto poderia levar à vitória.